Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá a todos e a todas, eu me chamo Cristiele Santos de Souza, sou pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, onde eu defendi minha tese de doutorado em 2023. O trabalho que eu apresento hoje traz algumas das reflexões discutidas na tese e foi desenvolvido em coautoria com a professora Carla Gastot, que também me orientou na tese. Antes mesmo de tratar da correspondência da prisão de Luiz Carlos Prestes, eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões teóricas. A primeira delas diz respeito ao conjunto de cartas trabalhado como escritas ordinárias, isto é, os lugares que eles ocuparam, as pessoas que eles influenciaram, as instituições mobilizadas nesse processo, a partir da perspectiva de que essas são cartas familiares, íntimas, não incluem documentos oficiais, cartas abertas, nem mesmo a correspondência utilizada para atuação política do Luiz Carlos Prestes. Além disso, eu proponho também pensar as noções de fio e de rastro de Carlo Ginzburg, pensando o fio do relato a partir do texto epistolar e, portanto, pensando as evidências que o texto epistolar pode trazer para narrar as trajetórias de preservação dessas cartas. Então, quem as guardava, essas cartas eram copiadas ou não, quem eram os intermediários dessa correspondência, instituições ou indivíduos, e assim por diante. Além disso, a noção de rastro, pensando o impacto que essa correspondência teve nas instituições, na vida das pessoas que as guardaram, das pessoas que as escreveram. E, por fim, a noção de luta por reconhecimento, pensando as trajetórias de preservação dessas correspondências dentro de diferentes instâncias de reconhecimento recíproco, a instância da amizade e do amor, ou seja, as relações familiares, os motivos que levam as pessoas a guardarem as cartas dos seus entes queridos. Além disso, a questão jurídica, as cartas guardadas por exigência legal, por exemplo, arquivadas pela censura, ou mesmo guardadas como documento de prova. E, por último, da estima social, que, em certa medida, reúne as duas anteriores, porque a guarda dessas cartas a partir da perspectiva de que essas cartas são documentos históricos, ou que representam algo que possa preservar ou não a memória de quem as escreveu, ou mesmo de quem as guardou. Para estudar a trajetória de preservação de correspondências, é preciso também conhecer as pessoas envolvidas nesse processo. Nesse slide eu trago algumas delas para que possamos conhecer. O primeiro deles, Luiz Carlos Prestes, foi um militar e político brasileiro, líder comunista, e que foi preso em 1936, depois do fracasso dos levantes comunistas no país. Logo abaixo, a sua companheira, Olga Benário, comunista alemã, que também foi presa nesse processo, ficou alguns meses presa no Brasil e depois foi deportada para a Alemanha nazista, na ocasião grávida de 7 meses. Logo ao lado, nós temos uma foto da família Prestes. Leocádia Prestes, a mãe de Prestes, ela ficou viúva aos 34 anos e educou todos os filhos sozinha desde então. No canto de cá, a Heloísa Prestes, a segunda filha, a primeira filha, Clotilde, sentada ao lado da mãe, Lígia, uma das principais personagens da história que vamos contar aqui, e Lúcia. Essas pessoas nesse slide configuram o núcleo central dessa correspondência. Em sua maioria, as cartas eram escritas por Leocádia Prestes, ao menos 2 por semana, e respondidas por seu filho, mais ou menos nesse mesmo número. Depois da morte de Leocádia, a Lígia, na época, acompanhava a mãe na organização da campanha Prestes, assume a responsabilidade pela correspondência com o irmão. E ela passa, então, a escrever essas cartas semanais ao irmão no lugar da mãe. É importante também compreender que, além do processo de escrita, que também configura a primeira etapa de preservação, existem algumas escolhas importantes no futuro dessa correspondência. E existem 3 personagens que foram fundamentais. Essa foto ela foi tirada no México em 1941 e ela mostra a Lígia Prestes, a irmã mais nova do Prestes, a mãe dele e acompanhada de Anita Prestes, Anita Leocádia Prestes, a filha do Prestes que nasceu numa prisão nazista e que foi salva pela avó a partir de uma campanha, a campanha Prestes, que impediu que ela fosse levada a um orfanato nazista. Essas 3 mulheres representam
um dos principais pontos de preservação dessa correspondência. No primeiro momento, a dona Leocádia, por ter organizado todo esse sistema de correspondências e escrever regularmente ao filho, garantindo, a partir dos seus esforços, que essas cartas chegassem a ele. Depois, no segundo momento, a Lígia. Na verdade, a Lígia, desde o começo, tem um papel fundamental. Ela era responsável por fazer as cópias das cartas. As cópias das cartas que iam para os tradutores, porque a correspondência entre Olga Benário e Prestes só podia ser feita em alemão. Então, elas precisavam receber as cartas escritas por Prestes, logo em seguida copiá-las, enviá-las ao tradutor, e a carta traduzida era enviada ao campo de concentração. O mesmo acontecia com a correspondência da Olga. Ela escrevia em alemão, enviava as cartas para a Leocádia, que a Lígia fazia cópias, depois eram enviadas ao tradutor, e essa carta traduzida chegava até Prestes logo em seguida. Mais adiante, Prestes aprendeu a ler e escrever em alemão, e esse processo pôde ficar mais simples. Mas esse processo de cópias e traduções garantiu a preservação de muitas dessas cartas, o que traz uma característica importante para esse acervo também, porque ele é composto de cartas originais e cópias de cartas que também têm um peso de cartas originais nesse sentido, uma vez que faziam parte da história de preservação dessas cartas. E por fim, a Anita Prestes, que cresceu num primeiro momento educada pela avó e pela tia. Depois do falecimento da dona Leocádia, a Lígia assumiu completamente a educação da sobrinha e elas viveram juntas a vida inteira. Anita Prestes assumiu a responsabilidade pela preservação dessas cartas e mais adiante doou para a Universidade Federal de São Carlos, onde elas estão guardadas até hoje. Foi também a Lígia e a Anita que organizaram a publicação dessas cartas nos anos 2000 e 2002 com uma parceria com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Com o propósito de compreender a relevância dessas três personagens nessa história, eu gostaria de contar muito rapidamente a história dessas cartas. Elas foram escritas entre os anos de 1936 e 1945. No entanto, as cartas escritas em 1936 por Leocádia Prestes, por Lígia e mesmo por Luiz Carlos Prestes não chegaram ao seu destino, uma vez que ele estava preso em isolamento e proibido de escrever ou receber cartas. A partir de 1937, com a ajuda do advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, Leocádia pôde iniciar uma correspondência regular com o filho. Então foi autorizado ao Prestes receber e escrever cartas para a família. A partir de então ele recebeu e escreveu cartas para a mãe, para as irmãs e para a Olga, que nessa ocasião já na Alemanha, presa num campo de concentração. Essas cartas eram escritas semanalmente, Leocádia cerca de 2 por semana, Lídia com um pouco menos de regularidade, as demais irmãs também, e da Olga com um tempo maior de distância, uma vez que havia restrições no campo para que ela escrevesse cartas, e havia ainda a necessidade da tradução dessas cartas, o que fazia com que demorasse muito tempo. Essas cartas foram, então, preservadas, ora pela família, a partir de cópias, e mesmo das cartas recebidas, e também pela instituição prisional, a partir da atuação da censura. Mais adiante, essas cartas passaram a fazer parte do prontuário do Luiz Carlos Prestes, da Olga Benário, e preservadas por exigência legal, enquanto as cartas que ficaram com a família foram guardadas por iniciativa de Lígia Prestes, de Anita Prestes. Para pensar, então, a trajetória de preservação dessas cartas a partir desses personagens e das circunstâncias em que eles viveram, foi preciso, então, pensar categorias para que essas cartas pudessem ser analisadas sem colocar em contraponto, sem colocar em lugares diferentes as cartas que tivessem algum cunho político daquelas que fossem referentes aos assuntos do lar, uma vez que essas questões não estavam muito separadas nas cartas do Prestes e da sua família. Para isso, foi preciso, então, a partir da noção de luta por reconhecimento, separá-las em pelo menos 3 ambientes de preservação. O primeiro deles, no âmbito da amizade e do amor, é aquele preservado pela família, pelos amigos, mantido pelos vínculos afetivos e pelo esforço no sentido de manter uma regularidade da correspondência. É nesse primeiro estágio que estão, por exemplo, os esforços da Lígia em fazer cópias, de guardar essas cartas anos depois, mesmo no exílio, tendo que fugir do país. Enfim, todos os esforços da família no sentido de preservar essa correspondência, mesmo quando eram necessárias escolhas difíceis. Num segundo momento, são as cartas salvaguardadas por exigência legal, aquelas apreendidas pela censura tanto na Alemanha
quanto no Brasil, aquelas que se extraviaram no processo e que mais adiante foram encontradas e ofertadas em um leilão, que foi impedido por exigência legal. Então, anos depois, em 2018, quando é anunciado um leilão de venda de cartas de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, é necessário que a sua herdeira, Anita Prestes, impeça judicialmente a venda dessas cartas. Então, a preservação dessas cartas, muitos anos depois da sua produção, por exigência legal, também se enquadra dentro desse campo das leis e da preservação por exigência legal. E, por último, o âmbito da estima social. Pensando, então, as cartas preservadas no sentido de serem consideradas como documentos históricos, sejam aquelas preservadas hoje no Arquivo Público do Rio de Janeiro, que foram salvaguardadas na época por exigência legal, porque faziam parte do prontuário do Prestes ou da Olga, mas que hoje são preservadas como documentos históricos, reconhecidas como patrimônio documental, e fazem parte da imagem de Prestes e da sua família, da sua companheira, na memória pública brasileira. Então, os motivos pelos quais se preserva pensando na estima social são os mesmos da construção dos memoriais, dos nomes de ruas, dos nomes de escola, das homenagens públicas a Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Leocádia Prestes. Então, pensando a partir desses 3 estágios de luta por reconhecimento, fomos buscar indícios que nos pudessem ajudar a entender a trajetória de preservação dessas cartas. Então, num primeiro momento, a família mesmo, acervo pessoal, entrevista com Anita Prestes, entrevistas já publicadas, tanto de Lígia Prestes quanto de Anita Prestes, entrevistas do próprio Luiz Carlos Prestes publicadas, biografias, autobiografias, enfim, uma série de documentos que nos ajudaram a remontar cronologicamente a trajetória dessas cartas, para onde elas foram enviadas, quem as guardou, enfim, todo esse primeiro momento a partir desses documentos. Depois, a publicação dessas cartas no ano 2000 e 2002 levantou outras questões importantes, principalmente relacionadas à estima social, uma vez que na apresentação da publicação havia tanto o argumento de preservação a partir do seu valor histórico como documentos políticos, de relevância histórica para o país, como também como documentos que pudessem revelar um Luiz Carlos Prestes para além daquele Luiz Carlos Prestes conhecido pela política nacional. Então, essas questões da estima social também foram discutidas a partir da publicação dessas cartas. Além disso, foi possível consultar documentos da censura, essas cartas que foram apreendidas pela censura e que depois também foram publicadas junto com as cartas guardadas pela família. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essas 3 instâncias utilizadas para pensar a trajetória dessas cartas, o amor, as leis e a estima social, elas não estabelecem fronteiras rígidas entre essas instâncias de preservação, o que significa que esse conjunto de cartas pode ter sido preservado tanto a partir da estima social, associada a uma relação de amor e amizade, como por exigência legal e, num segundo momento, a partir da estima social, como aconteceu, por exemplo, com as cartas preservadas no arquivo público. Essas instâncias ajudam, no entanto, a pensar as razões pelas quais essas cartas foram preservadas e outras não, ou por que essas cartas hoje são preservadas em instituições públicas de salvaguarda, enquanto outras permanecem com a família. É importante pensar que o estudo de trajetórias de preservação de escritas ordinárias, ele traz para a pesquisa histórica que utiliza essas cartas um novo ponto de vista, uma forma de pensar esses documentos na sua complexidade, não apenas o texto epistolar, mas ele como um artefato cultural que envolve pessoas, que envolve valores e escolhas de preservação, que fazem com que esse conjunto seja possível de ler, enquanto outros não. Daí a importância de se preservar esse tipo de documento. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.